Confronto ao esfriamento espiritual. Você quer crescer nessa noite? Nós vamos crescer, porque é para isso que o Senhor nos estabeleceu. Corramos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer a Deus é fruto de crescimento. Porque a gente cresce para não sermos presa fácil do diabo. Porque o diabo tem uma intenção: matar, roubar e destruir. O Senhor também tem intenções a nosso respeito. E as intenções do Senhor para nós é nos dar vida e vida em abundância. Aleluia! Queridos, é um tema forte essa série. E por ser sério, eu quero ir bem tranquilo, eu quero que você absorva e aprenda. Mesmo que eu não consiga terminar esse tema hoje, que eu tenho bastante coisa para ver, não tem problema. Eu vou estar no espírito. Onde tiver que parar, parei. Sabe quando a gente maratona a série em casa? Parou, cansou, vai tomar uma aguinha, tomar um café, para poder ruminar, para poder absorver. Estão comigo? Então é interessante, vocês ouviram a canção Os Últimos Dias. Obrigado, filho. E se puder, obrigado. Amém. Os últimos dias iniciaram em Cristo. Alguns acham que os últimos dias é um evento futuro, um evento que está por vir, um evento que está para acontecer, e associam-se à volta de Cristo. Não, os últimos dias iniciaram quando Jesus pisou nessa terra. Billy Graham diz assim, Billy Graham é um americano, e os primeiros astronautas à Lua eram dos Estados Unidos, e quando eles foram subir, pisaram na Lua, Billy Graham, um grande pregador, ele disse assim: o maior evento da Terra não foi quando o homem pisou na Lua, mas quando Deus pisou na Terra. Quando Jesus pisou, iniciou-se os últimos dias, e todas as palavras de Jesus, todos os ensinos de Jesus, todas as parábolas de Jesus, todo o ensinamento de Jesus nos preparava, nos ensinava. Ele estava nos mostrando o que viria e o que haveria de ser e de acontecer, e a ideia era como nos portar nesses dias, desde que ele veio. E depois os apóstolos continuaram a pregação, e o último deles foi João, na ilha de Patmos, que teve a revelação do Apocalipse, das coisas dos últimos dias. Então nós precisamos e necessitamos nos atentar que a ideia de Deus em nos mostrar as coisas que acontecem não é nos apavorar, não é nos amedrontar, não é nos aterrorizar, é nos preparar, nos edificar, nos fortalecer para vivermos os últimos dias. Aleluia! E precisamos deste confronto. A nossa mente precisa ser confrontada sobre o esfriamento. Por isso é o confronto ao esfriamento. Nossa mente, nosso interior precisa ser confrontado. Existe um teólogo chamado C.S. Lewis. Ele é inglês, é um britânico. E ele é famoso por aquela série das Crônicas de Nárnia. Quem lembra? Ninguém? Gente, nem é antiga, hein? As Crônicas de Nárnia. Ele que escreveu, ele é um teólogo britânico, ele escreveu a seguinte frase: o que não desperta, adormece, e o que não confronta, engana. O que não é despertado, adormece, e o que não confronta, engana. Se nós não formos confrontados, se a nossa mente não for confrontada, se o nosso interior não for confrontado, se as nossas emoções, sentimentos não forem confrontados, seremos enganados. E o engano está à solta nos últimos dias. Esse esfriamento espiritual está aí, acontecendo por todos os lados.
direto e indiretamente, visível, invisível, está por todo o tempo, por todos os lugares, por todos os momentos. Então a nossa mente precisa confrontar. Deixa eu liberar algo do Espírito aqui. Coloca a mão na sua cabeça nessa noite. Deixa eu orar. Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero que o Senhor confronta mesmo a minha mente. Precisamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos alinhe, nos ajuste, que as frequências do nosso entendimento, da nossa alma, das nossas emoções estejam alinhados com a Tua vontade, estejam alinhados com o Espírito, estejam alinhados com a Palavra, porque queremos mais de Ti nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Sabe, o esfriamento, o engano, ele nasce da mente. O esfriamento, o engano, ele nasce dos sentimentos. O esfriamento, ele nasce das emoções. Mente, sentimentos e emoções. É daí que nasce o esfriamento. E o esfriamento é tão sério, tão sutil, que não significa negar a verdade. Olha como é sutil. É um esfriamento de mente, sentimentos, emoções, mas não significa negar a verdade. O que significa então, pastor? Significa ignorá-la. Você não a nega, mas você a ignora. Você a despreza. Você se insensibiliza acerca dela. Jesus chama isso de morno. Sabe o que é morno? Nem quente, nem frio. Lá em Apocalipse 3,15, ele vai dizer: eu tenho preocupação que vocês não sejam nem quente, nem frio. Oxalá fosse quente ou frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Então o esfriamento para Deus, o esfriamento para Jesus, ainda que o nome é esfriamento para ele, para a concepção de Jesus, é o estado de morno. Ele não está negando a verdade, mas despreza, ignora, está insensível diante dela. E tem perigos nessa questão. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Era só uma introdução, vamos pregar agora. Glória a Deus, aleluia! Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Até aqui. O apóstolo Pedro, essa é a sua segunda carta. O apóstolo Pedro está em Roma, meados entre 62 a 69 depois de Cristo. E ele está em Roma e está pregando o evangelho aos gentios, pregando a vida de Deus aos gentios. E ele está ali, e ele envia dali cartas às igrejas da Ásia Menor, que eram circunvizinhas a Roma. E por que ele envia essas cartas? Porque o imperador Nero está louco. O imperador Nero está doido e ele está botando fogo em Roma, está incendiando Roma. E ele quer pôr a culpa em alguém, e ele põe culpa nos cristãos. Ele está com sede de sangue, se possível, de cristãos. E Pedro está lá. Então ele começa a enviar cartas às igrejas da Ásia. E a primeira carta de Pedro, depois você lê em casa, as duas são cartas pequenas, mas você vai ver o contexto que eu estou dizendo.
A primeira tem um teor, e a primeira tem um teor de esperança face à perseguição presente. A primeira carta tem um pano de fundo para que eles tenham esperança. O cenário está ruim, o clima está azedando, a coisa está piorando. Então ele manda uma carta para que eles tenham esperança no Senhor. Esse mesmo Nero louco, doido, ele crucificou Pedro. E você sabe que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentiu digno de ser crucificado como seu Senhor. E Nero o crucifica no circo que Nero construiu ali em Roma. E ele construiu um circo mesmo, em latim, Circus Nerolis, circo de Nero, circo mesmo, de espetáculo. E ele construiu bem ali na praça, que hoje é chamada Praça do Vaticano. Eu e a pastora Osmarina pisamos lá nessa praça, eu me lembrei, fiquei olhando, lembrando. O cara crucificou Pedro ali naquela praça, diante da catedral. Na época não era como é hoje, mas era ali na praça, o seu circo. Ele fez o inferno com Roma e crucificou Pedro ali. Só que Pedro está com essa iminência de sumir, de morrer, e ele envia cartas de esperança, de vida. Já a segunda carta, ele vem com declarações duras sobre fidelidade em meio à falsidade. É a segunda carta, e as coisas para ele estão azedando, as coisas para ele estão ruins. Ele está vendo onde dá a frieza, ele está vendo onde vai chegar o final de quem está meia boca, que não está num processo e num caminho que não dá para ser duas coisas, duas caras, dois pensamentos. Ou você é, ou você não é. E Pedro então anuncia na segunda carta essas palavras mais duras. E ele está fundamentando profecia e testemunho. No contexto da carta você percebe isso. Ele está fundamentando profecia e testemunho, ou seja, dizendo que andam juntos. Profecia e palavra. Palavra profética e conduta. Fé e essência. E ele está fundamentando essas coisas. E é o tempo, os últimos dias, as coisas estão ruins. Já naquele período ele tem que anunciar isso. E as fortes advertências na carta são sobre os falsos. Vocês viram na canção? Dias de falsos. Mas já era lá, 2000 anos atrás. Aí você dá uma olhada no cenário da sociedade hoje. Sabe que está diferente? Falsos. Sabe que está diferente? Então, e ele então dá uma dica, que é o que estava acontecendo ali naqueles dias. Ele está dizendo que a coisa ia piorar, que os sinais iam ser ainda mais evidentes para frente. Qual é o alerta dele? Que irão substituir a palavra divina por palavras de homens. E ele está instruindo. E ele termina as duas cartas certificando que Cristo é a realidade presente e futura. E não só é a realidade presente e futura, como este mundo corrompido terá o seu fim. E o Cristo Todo-Poderoso trará novos céus e nova terra. Já lá naqueles dias ele está dizendo: esse mundo corrompido que vocês estão vendo vai ter seu fim. E o Cristo virá trazendo novos céus e nova terra. Aleluia! Essa é a esperança
de Cristo em nós. Agora, esse texto nos corrige, esse texto nos confronta, este texto nos disciplina, nos alinha, nos direciona. Para quê, pastor? Para não sermos seduzidos pelo alto esfriamento espiritual. O alto esfriamento espiritual, ele é mortal, ele é destrutivo, ele é prejudicial. Estudando o contexto, você vai entender que nesses 2 versículos 3 e 4 de 2 Pedro 3, o teor é que o cristão deve, em primeiro lugar, esperar no Senhor, vivendo uma vida reta. Segundo, estudar as Escrituras. Terceiro, deve crescer em Cristo. Esperar no Senhor como, pastor? Em Tiago 5:7 vai dizer que nós devemos ansiar pela volta do Senhor, esperar pela sua vinda, desejar a sua vinda. Olha o que o texto diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva seródia e temporã. Aleluia! Ansiar a vinda do Senhor. Deus espera que seus filhos estejam ansiando a vida, porque no anseio da sua vida nos preparamos, no anseio da sua vida nos direcionamos, nos alinhamos, nos ajustamos, porque estamos esperando. Quando você convida alguém para jantar na tua casa e a pessoa vai vir, está chegando a hora, o que você está fazendo? Se preparando, e arruma aqui, arruma ali, faz o jantar, aquela costela gaúcha, pega a dica aí, me chama depois. Você está arrumando tudo, porque está ansiando, está esperando. E quando você está ansiando a vinda do Senhor, você está preparando a sua alma, o teu espírito, a sua adoração, sua vida com Deus, seu caminho. Você está preparando porque Ele está por vir. Aleluia! Ao mesmo tempo que Ele já está. Aleluia! E o fato de Ele estar é que nos ajuda, que nos fortalece para nos prepararmos. Porque sem o Espírito Santo nós nada podemos fazer, sem Cristo nós nada podemos fazer, nem mesmo nos preparar para a sua vinda sem Cristo. Aleluia! Estudar as Escrituras. Por quê, pastor? Porque Jesus disse, João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Se eu quero saber mais dele, se eu quero conhecê-lo mais, se eu quero estar mais próximo, se eu quero me guardar do esfriamento, eu vou examinar as Escrituras, porque lá está o Senhor. Falam dele. E terceiro, preciso crescer em Cristo. Ou seja, essa palavra crescer está falando de desenvolver, amadurecer. Efésios capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos. Isso é amadurecimento, isso é desenvolver. A ideia de Deus é que todos cheguem à medida de Cristo, à estatura de Cristo, e desenvolvermos nele. Aleluia! Oh, glória a Deus! E é interessante esperar no Senhor, estudar as Escrituras e crescer, amadurecer. Por quê, pastor? Porque ouça, se eu não esperar pelo Senhor, se eu não ansiar a sua vida, sua vinda, o que significa? Significa dizer, eu não preciso dele. Se eu não esperar pelo Senhor, significa dizer, direto e indiretamente, na minha mente, nas minhas emoções, no meu sentimento, eu não estou esperando por Ele, porque eu não preciso dele. Segundo, não estudar as Escrituras, não querer desenvolver, não
não querer crescer significa dizer: eu já sei como viver, eu não preciso de direção. Eu já sei o que fazer da minha vida, eu não preciso dele. Eu já sei o que fazer do meu caminho. Terceiro, não amadurecer em Cristo, não desenvolver uma vida em Deus, na sua palavra, na sua aliança, significa dizer: para que desenvolver em Cristo? Para que amadurecer em Cristo? Se faz 2000 anos e nada mudou até agora. Porque é o que o texto está dizendo aí. Nós vamos ver já. Porque esse texto está nos alertando a isso. Agora, esses pensamentos, essas atitudes, estão fluindo da onde? De onde está saindo esses pensamentos? Eu não preciso ansiar, eu não preciso me desenvolver, eu já sei do meu caminho, eu não preciso crescer em nada. De onde vêm esses pensamentos? Diga comigo: da mente. Vocês falaram meio com medo, vamos lá. Diga comigo: de onde vêm esses pensamentos? Da mente. E sabe o que a palavra diz? Estão fluindo de um coração escarnecedor. A palavra parece feia, mas a palavra escarnecedor aqui é o mesmo que está lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que a roda dos escarnecedores estão fazendo? Estão desprezando a verdade. Estão se insensibilizando à pureza. Estão se distanciando da santidade. Em suma, quem são os escarnecedores aqui nesse contexto que Pedro está dizendo? Primeiro, pessoas que distorcem a verdade, ridicularizam a devoção e a promessa, e que desprezam o temor de Deus e a lei. Nós vamos ver isso aqui. Como agem, pastor? Quais são os modus operandi de quem despreza, de quem escarnece, de quem é insensível? Quais são os modus operandi? Primeiro, eles agem conforme seus próprios prazeres. Concupiscência fala de prazer. Agem conforme seus prazeres. O Mike falou uma palavra aqui: agem segundo o que der na telha. Agir segundo o que der na telha é fazer o que vem na cabeça. Vou fazer isso e pronto. Não preciso de conselho, não vou perguntar nada. Estou fazendo, estou realizando, estou nem aí. Tomam decisões conscientes de que estão em insubmissão a Deus. Sabe, não precisa responder nem balançar a cabeça para não se entregar. Mas você já tomou alguma decisão consciente de que não era a vontade de Deus? Já fez alguma coisa ou decidiu alguma coisa? Ou foi diante de uma ação, de uma atitude, sabendo, consciente que não era a vontade de Deus? Não é nem revelação. Sabe aquela coisa, o Senhor me revela, devo ou não devo, posso ou não posso? Não é nem nesse sentido. Você tem a convicção de que não era para fazer. Você tinha certeza de que não era para agir daquele jeito. Mas foi consciente, vou, nem aí. E fez. Esses são o esfriamento. Empurra para isso. Te empurra. Agora a questão nevrálgica aqui é de onde surge. Esse é o ponto. Tais pensamentos, tais decisões, tais desejos, flui da mente, flui de sentimentos, flui das emoções. Essa segunda carta de Pedro nos dá um panorama tão forte, tão forte. Capítulo 3, versículo 1 e 2, coloca aí pra gente, olha só. Capítulo 3 de 2 Pedro. Olha só, versículo 1. Amados, olha que texto. Amados, essa é agora a segunda epístola, a segunda carta. Nero está quase crucificando ele. Segunda carta que vos escrevo, e ambas procuro despertar com lembranças. Despertar com lembrança
a vossa mente esclarecida, para que recordeis das palavras anteriormente que foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor Salvador, ensinando pelos profetas. Escute isso. O apóstolo está dizendo: eu quero vos fazer lembrar as vossas mentes esclarecidas. Ele está elogiando. Vocês são esclarecidos, vocês conhecem a vida, vocês conhecem a verdade. E eu quero vos esclarecer com lembranças. E o que é despertar? Esclarecer com lembrança. Que lembrança ele está mandando aqui? As palavras de Cristo. Quero lembrar-vos das palavras de Cristo. Quero vos esperançar com as palavras dos apóstolos. Quero vos esperançar com as palavras dos profetas. Quero despertar, porque vocês estão esquecidos. E essa palavra aqui, esquecido, o esquecimento aqui não é amnésia. Versículo 2. Coloca lá. Amados, esta é agora, versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor, Salvador e os vossos apóstolos. Palavra do Senhor, palavra dos apóstolos, palavra dos profetas. Ele está falando de todo o Velho Testamento, porque naquele momento não tinha o Novo Testamento, só tinha o Velho. Então ele está falando: quero fazer vocês lembrar das palavras. Quero fazer vocês lembrarem dessas palavras. E o esquecimento aqui, embutido, não significa amnésia. O esquecimento aqui significa esfriamento. Não é que esqueceu, que não lembra. Não, é o esfriamento. Quero despertar. Quero que você se erga, lembra das palavras. Lembra da verdade. Lembre-se da graça. Volta, desperta. Não se deixe esfriar. Não se deixe esmorecer. Não se deixe ficar morno. Não se deixe esquecer. Aleluia! Porque o esfriamento não acontece com quem não conhece a Deus. Porque o Senhor está ministrando a igreja sobre os últimos dias. Porque os apóstolos estão ministrando a igreja sobre os últimos dias. Porque João, na ilha de Patmos, envia 7 cartas às igrejas dos últimos dias. Porque esse esfriamento espiritual não se dá em quem não conhece a Deus, mas em quem conheceu. Em quem conheceu, quem teve contato com Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua presença, que já esteve, experimentou da sua vida, experimentou da paz que Ele nos proporciona, já experimentou da alegria que nos proporciona. Não tem esfriamento espiritual em quem nunca andou com Deus, porque a Bíblia diz que sem Deus estávamos mortos, e o morto já está frio. Mas quem está em Cristo viveu. Mas quem veio a Cristo renovou-se, nasceu de novo. Houve um enchimento, houve um preenchimento, houve uma glória, houve uma presença, houve um fogo de Deus. Então quando ele fala de esfriamento, não é para quem está fora que já está morto, é para quem está dentro e esfriou. Aleluia! Ela também não significa que há frieza generalizada. O texto está dizendo: acautelai-vos, cuidado, fique atento, fique esperto, que nos últimos dias haveria uma manifestação de esfriamento. Então não significa que há frieza, significa para nós nos prepararmos. Nos confronta, para olharmos para os nossos caminhos, para olharmos para a nossa jornada, para olharmos como estamos levando e assistindo e lendo a vida, para ver se em algum item, se em algum momento, se alguma passo da jornada tem um esfriamento, a gente já vai mudar de rota. Amém ou não? Eu não costumo fazer isso aqui, mas vou fazer agora. Fala para alguém aí, ó, fica tranquilo, você não está gelado. Fica tranquilo.
Fica tranquilo. Isso é só despertamento para não cair. É só um esclarecimento para não chegarmos, porque essa é a manifestação dos últimos dias. Fazer com que os filhos se esfriem. Porque se nós, que temos a verdade de Deus, nos esfriarmos, o que será dessa geração? O que será da próxima? O que será? Agora é interessante o quê? Se o apóstolo Pedro está precisando despertar a mente, é porque já corria um risco do alto esfriamento. Agora, se ele já corria o risco lá atrás, há 2000 anos atrás, no ano 62, quantas coisas aconteceram de lá para cá? Quantas coisas avançaram para nos roubar, para tirar a atenção, para nos roubar o foco? Isso porque naquela época, para servir a Deus, eles não tinham internet roubando atenção, não tinha celular, não tinha nada. E já está correndo um risco de se distanciar, dispersar. Agora Pedro dá algumas características aqui do que ele identificou. Eu quero que você venha comigo. Ele identifica, ele fala, cuidado, nos últimos dias vai ser assim. Alguns andando nas concupiscências do seu coração. E ele dá algumas características de esfriamento. Pastor, quais as características desse esfriamento? Como identificar alguém que está no caminho do esfriamento? Nós vamos falar algumas coisas e você vai se localizar. Se você está no caminho de esfriamento, se você está no caminho da graça, ou se você está no caminho de aumento de Cristo na vida. Porque no final, já está determinado, Cristo é o início dos últimos dias, quando Ele veio. Mas Ele também é a glória dos últimos dias. Porque no final do livro está escrito que o Cordeiro vence e seus filhos vencem com Ele. Já está determinado o que vai ser. Ele é o início dos últimos dias, mas Ele é a glória do final. O que acontece é que Ele está nos ensinando como viver durante, para chegar na glória do final. Como viver na jornada. E é por isso que Ele enviou o Espírito Santo, que nós cantamos, derrama. Porque Ele veio, fez a sua obra, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, e poucos dias depois veio o derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Todos foram cheios do Espírito Santo. Os jovens e os velhos, servos e servas, 120 almas estavam ali orando e foram cheios do Espírito. Na mesma semana aumentou para 3.000. Passou mais 15 dias, 5.000 almas estavam cheias do Espírito Santo. O que o Senhor está falando é que nesses dias, ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que o governo esteja dessa maneira, ainda que as leis, a injustiça, toda forma de crueldade que temos visto, ainda que as coisas pareçam que estão no fim, não tem jeito, e verdadeiramente não tem, ainda assim há um derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que querem viver uma vida santa, reta, para a glória de Deus. Aleluia! E são os únicos que vão ter condições de trazer mudança, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E aqueles que portam o seu Espírito é que vão trazer equilíbrio na terra. Aleluia! Então vamos lá, primeira coisa, para a gente identificar se estamos no caminho do esfriamento e se estivermos, ajustar a nossa rota. Primeira coisa, esses, como eu disse, não negam a verdade, mas estão insensíveis a ela, ou desprezam, ou até zombam. Primeira coisa que eu vejo, conhece os princípios e uma conduta cristã, mas andam em concupiscência. Nesse caso, o que é a concupiscência? Desejo ardente da carne. Mas eu vou falar uma definição mais simples do desejo da carne, que aponta para uma inclinação que satisfaz somente a alma e não o espírito. O desejo ardente da carne busca a satisfação apenas da sua alma,
apenas do eu e não satisfazer o espírito. Não vou entrar nas outras linhas da concupiscência da carne, para a próxima, uma outra mensagem, mas aqui para a gente entender sutilidades. É sutil. Ele quer nos roubar satisfação em Deus e quer nos satisfazer a carne, o homem, o eu. 1 de João capítulo 2:16 fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Você está dizendo que todo prazer, toda satisfação que é inclinada, que é focada no eu, na satisfação pessoal, na minha alma, nos meus desejos próprios, passa rápido. E quando passa, vem o esfriamento automático. Vou falar uma coisa aqui bem terrível. Eu conheci pessoas, não pessoalmente, história, né? Que trabalhou, vinha de fora, vinha de outra cidade, trabalhar em São Paulo estava em crescimento. As pessoas vinham trabalhar nas obras, nas construções de grandes prédios, e vinham, deixavam suas famílias lá. E semana inteira trabalhando aqui, sem família, sem esposa. Todo o dinheiro que ganhava no final de semana gastava com bebidas, com drogas, com mulheres. Satisfazia a carne, satisfazia o eu, satisfazia o prazer. Na segunda-feira, vinha a angústia, a tristeza, a dor, o esfriamento. Porque lá do outro lado tinha um filho pedindo leite, a esposa pedindo cuidado, uma família se perdendo. Então, todo prazer, satisfação que aponta só a uma satisfação da alma, das emoções, dos sentimentos, pode até conseguir, mas depois vem um esfriamento instantâneo e destrói a pessoa, destrói a família, destrói quem está em volta. Todo prazer assim. Agora, se o teu prazer for o Senhor, Ele faz o que aconteceu, o que satisfaz o teu coração. Porque o teu prazer não está naquilo, está em Deus. Ele vai cumprir os desejos do teu coração, segundo a vontade dele. Porque ele entende que o seu prazer está em Deus. Quando ele pede para Abraão o filho Isaac, é porque o Isaac estava tomando o lugar de Deus. E tudo aquilo que toma o lugar de Deus vai nos levar ao esfriamento. Tudo que toma o lugar de Deus vai te levar a um esfriamento. Mas aquilo que preenche, que você é cheio de Deus, Deus cuida, guarda, protege e não te deixa faltar nada. Mateus vai dizer assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, tudo aquilo que você precisar, o Senhor concederá. Aleluia. Então minha palavra para você aqui nessa primeira parte é: desperte, não se deixe esfriar, não se deixe esmorecer, não se deixe distanciar de Deus. Não permite que a alegria pelas coisas dessa vida te rouba a verdadeira alegria que está em Deus, que está no Senhor. Porque o que nos aquece espiritualmente é fazer a vontade de Deus. Não tem outra coisa. Você pode fazer qualquer coisa humanamente, emocionalmente prazerosa, mas o que preenche de verdade é fazer a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você experimenta do seu amor, o seu amor que incendeia, Senhor, a tua igreja. Quem incendeia a igreja é o Senhor. Não tem outra coisa que nos aquece, não tem outra coisa para nos
levantar, para nos fortalecer, para nos deixar felizes e alegres. Somente o Senhor. Aleluia! Só Ele torna viva e ativa a nossa movimentação nessa terra. E a nossa movimentação na nossa terra não tem a ver com essas 2 horas que a gente fica aqui de domingo. Tem a ver com as 24 horas que você fica fora daqui. Essa movimentação da presença, essa alegria da presença, esse aquecimento da presença, não tem a ver com essas 2 horas daqui, mas com as 24 horas lá, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Você está aquecendo de vida de Deus seus amigos de trabalho, está esfriando eles cada vez mais sobre Deus? Você está aquecendo o seu amigo de escola para ele querer Deus, ou você está esfriando ele mais, hein? Você está conseguindo trazê-lo para experimentar de Deus, ou você está sendo levado a experimentar das coisas de lá? Esse é o esfriamento. E Deus quer mudar esse quadro e está mudando hoje. Segunda coisa que eu consigo identificar o esfriamento: saber quem é o Criador e saber a sua identidade nele. Porque 2 Pedro vai dizer assim, ó, capítulo 3, versículo 3: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo, olha o que eles dizem: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Olha como essa questão do esfriamento é para quem sabe e não quem não sabe. Porque a primeira coisa que eles dizem, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, gente que sabe que Jesus vai voltar, mas está duvidando. Onde está a promessa? Já passou tantos anos? Desde que o meu avô era vivo, ele falava que Jesus ia voltar, não voltou nada. É só quem sabe. Segundo, está dizendo, desde que os nossos pais dormiram, tudo está do mesmo jeito. No caso desses aqui, nossos pais, é que os judeus viviam sobre genealogia, sobre histórias geracionais. Eles entendiam suas histórias a partir dos seus pais e patriarcas. Então eles já ouviam desde criança qual era a promessa. E eles estão dizendo, desde que nossos pais dormiram, meu avô, meu bisavô já contava de uma vida com Deus, de uma vida eterna, mas há tantos anos se passou, não aconteceu nada. Vou viver minha vida. Assim tem muitos que já estiveram na casa, que já conheceram a presença, quem sabe um dia já estiveram até no altar, louvando, bem dizendo, mas estão dizendo assim hoje, Jesus vai voltar nada, já faz 2000 anos, já faz muito tempo que estão falando, não aconteceu nada. Conheci fulano de tal, poderoso, cheio da presença de Deus, caiu, errou, tal, não aconteceu nada, está aí vivendo. Que Jesus vai fazer nada. E Pedro está alertando, cuidado, que esse esfriamento pode te atacar. Você que é o esclarecido. Quem é o esclarecido? Aquele que conhece, aquele que sabe, aquele que teve contato, aquele que sentiu a presença. Deus está nos despertando para voltar. Que aquele primeiro amor era só o primeiro passo para desenvolver, era só o primeiro passo para crescer, era o primeiro passo para não ser enganado, para não ser ludibriado, para não cair no esfriamento, para não cair na sequidão, para não ser morno. O próprio Jesus veio e fala para João, olha, fala para aquela igreja que eles não são nem frio nem quente, estão mornos. E eu estou dizendo, não é o nosso caso. O que eu estou trazendo aqui para a gente não cair nisso. E a ideia de Deus é que sejamos
balizadores para outros, é que sejamos modeladores de uma vida com Deus real, de uma vida com Deus genuína, de uma vida com Deus verdadeira, de uma vida com Deus que tem o prazer da presença, o prazer da palavra, o prazer da adoração, o prazer de dizer: eu sou filho do Deus Altíssimo. A sua presença me preenche, a sua vida me toca. Sabe, às vezes eu estou lá na minha casa, meu devocional, coloco um louvor de fundo e começo a ler as escrituras, e vou lendo, e de repente aquelas palavras vai se tornando em canções no meu interior, e ali eu começo a orar, começo a falar com Deus, e eu não consigo sair daquele ambiente sem sentir a verdadeira e profunda manifestação de que o Senhor está ali comigo, de que o Senhor está ali presente. E a coisa mais gostosa que tem é quando você sente a presença de Deus, não porque você está num lugar que todo mundo pode ver, mas num lugar que Deus está te vendo, que você mostra a genuinidade da sua comunhão com Ele, porque Ele está te vendo, porque a fidelidade está quando ninguém vê, e não quando todo mundo vê. É na hora que ninguém está vendo. Sabe, um momento de maior fidelidade minha para com a minha esposa, não é quando eu estou junto, é quando eu não estou. Quando eu estou junto, sim, é fácil, está ali. Então eu não vou ter nenhuma performance, nenhuma coisa que ela pode achar ruim, não gostar. Aí é fácil. Aí quando ela não está, só está eu, ninguém está vendo. A fidelidade se mostra quando ninguém está vendo. E diante de Deus é assim. Mostrar na adoração, no louvor, na comunhão, é beleza, glória a Deus, levanto minhas mãos. E quando ninguém está te vendo, aí o Senhor fala para você: aí filho, eu te quero agora. Vem, fala comigo, eu quero falar com você. E sabe, eu vou dar um exemplo aqui da minha vida, e quem sabe funciona para você. Sabe quando Deus fala mais alto? Sabe quando Deus fala mais alto no meu espírito, no meu coração, na minha mente, no meu interior? Quando eu me calo, quando eu paro de falar, quando eu estou ali na presença e coloco o louvor e falo para o Senhor: Senhor, está aqui, enche a minha vida da tua presença. É a hora que eu ouço a sua voz, que eu paro de falar. Porque muitas vezes quando nós estamos falando a nosso respeito, a nosso favor, e pedimos, se ficar uma hora ali, você está pedindo. Aí Deus quer assim, ó, parou de pedir? Posso falar? Quero falar com você, quero ministrar o teu coração. E é no silêncio que você vai ouvir a voz. Quando você vai se desvencilhar de todo o barulho lá fora, de toda a insensibilidade lá fora, de toda a sequidão lá fora, e vai desejar ser cheio aqui dentro. Deus está levantando uma igreja esses dias que manifesta a presença mais do que palavras. Hoje o mundo está cheio de Bíblia e pouco verbo. João diz assim, ó: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Hoje tem muita Bíblia, pouca palavra, muita palavra, pouco verbo. Tem muita informação, todo mundo sabe de tudo, todo mundo fala de tudo, todo mundo tem muito o que falar, o que pregar, mas pouco a manifestar.
E você está aqui nessa noite porque Deus quer usar você para manifestação. Deus quer usar aqueles jovens ali na escola. Deus quer usar pais e mães para sua família. Deus quer usar você jovem, homem, mulher, para ser instrumento lá no seu trabalho, na rua, nas escolas, na vizinhança. Feche seus olhos nessa noite. Às vezes eu fico pensando, fico buscando de Deus uma palavra. E sabe o que Deus me fala? Eu peço para Deus uma palavra. E o coração humano diz assim: Senhor, me dá uma grande palavra. O Espírito diz: você não precisa de uma grande palavra, você precisa de uma grande presença. Tem grandes palavras que não estão fazendo efeito. Você precisa de uma grande presença. Você precisa de uma grande boca do alto falando ao teu coração. Você precisa de uma voz espiritual te aquecendo. A sequidão vai embora. A frieza vai embora. A insensibilidade vai embora. Quando a presença de Jesus nos alcança. Quando a presença do Senhor nos alcança. Quando a adoração nos enche. Quando encontramos Deus no louvor. Quando encontramos Deus na comunhão. Quando encontramos Deus na manifestação de unidade. Quando encontramos Deus no momento do nosso devocional no lar. Quando estamos lavando casa, limpando o carro, varrendo o quintal e adorando a Deus, e Ele vem.